Dito isso, irmãos, vamos iniciar então o nosso estudo propriamente, né? Ainda na aula 1, a parte 2 aí, onde nós estamos apresentando as questões básicas relacionadas ao livro do Apocalipse, esse comentário, né, do livro de Apocalipse, com o título aí, A Vitória do Cordeiro e da Sua Noiva, ou E a Sua Noiva, mostrando aí a revelação do Senhor Jesus quanto às questões dos últimos dias. Para tanto, nós vamos fazer uma oração mais uma vez, clamando para que Deus nos abençoe aqui na sequência do estudo de hoje. Tá bom? Então, convido você a curvar sua cabeça mais uma vez e vamos juntos falar com o Senhor. Ó Deus de amor, mais uma vez nos colocamos em Tua presença em oração, porque sabemos, ó Deus, que quando falamos contigo, o Senhor mesmo, na Tua bondade, age em nosso favor e responde-nos, segundo a Tua bondade, para o nosso próprio bem. Pai, nós carecemos do Teu Santo Espírito, para que Ele possa nos iluminar o entendimento, para que Ele possa nos edificar mediante a leitura da Tua Palavra, e não só mediante a leitura dela, mas também a exposição dela. Que o Senhor nos dê discernimento, sabedoria, para que possamos, ó Deus, dirigidos pelo Senhor, compreendermos a Tua Palavra, e assim, ó Deus, sairmos daqui edificados, confortados, por ela e preparados, ó Deus, para situações que o Senhor mesmo nos ensina e nos adverte. Obrigado pela vida dos irmãos que nos acompanham também pela internet, que a graça do Senhor continue sobre nós e que possamos crescer para a honra e glória do Teu nome e para o nosso próprio bem. É o que clamamos em Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu convido você a abrir a palavra do Senhor lá no livro de Daniel. Daniel, no capítulo 12. Quando você abre lá, Daniel capítulo 12, né, principalmente o pessoal aí que está nos acompanhando em casa, lembrando, irmãos, que a metodologia que a gente usa aqui nesse estudo, né, é apresentado pelo Dr. William Hendrickson, nesse livro aqui da editora Cultura Cristã, Mais que Vencedores, né, os mistérios do Apocalipse desvendado com profundidade e fidelidade. Então, quem tiver interesse, depois procura. É um livro interessante e essencial para que você entenda a interpretação bíblica do Apocalipse na visão do milênio realizado, ou amilenista, e não numa perspectiva literal, né? Como muitas vezes nós vemos no sistema dispensacionalista. Então, quem tiver interesse aí, depois dá uma pesquisada na internet para adquirir. E também a apostila do curso, né, os acréscimos e todas as situações relacionadas à questão contemporânea aí, que a gente tem trabalhado. Esse material está disponível gratuitamente lá no site da igreja, em PDF. Né? Então, se você tiver interesse, é só entrar lá no www.ipra.org.br. Tem que pôr o BR, senão vai para outra página internacional. Então, o BR, aí você vai achar lá na seção de biblioteca. Aí você vai ter lá vários materiais disponíveis, entre eles esse material que é a apostila do Apocalipse. Agora, você que está vindo presencialmente, se porventura quiser já o material impresso, nós temos aí algumas cópias, é só procurar depois aí o presbítero Paulo aí, o diácono Márcio, o Roberto, tal, tá ali naquela estantezinha que fica ali os livros expostos. Tá bom? Então vamos lá, abriu Daniel? Pastor, nós vamos estudar Apocalipse? Por que o senhor está abrindo Daniel? Porque, como eu disse na nossa primeira aula, a chave para interpretarmos Apocalipse não vai estar nas revelações novas, não vão estar na cabeça e na criatividade desses profetas contemporâneos que tem sonho aí, fala besteira mais que tudo, mesmo porque o próprio Senhor Jesus falou, olha, nos últimos dias vai acontecer isso, vai se levantar profeta falando besteira aí, não escute esse povo. Fique com a palavra.
né? E vimos semana passada, inclusive, que o período revelacional já terminou em Jesus Cristo. Então, a chave da interpretação de Apocalipse está na própria Bíblia. Quando Apocalipse nos apresenta a chave, ótimo. Então, ela já nos deu a chave, já diz o que significa, pronto, morreu o assunto. Agora, quando ela não diz, ela usa textos do Antigo Testamento e do Novo Testamento que vão servir de chave para você compreender, então, as questões do Apocalipse. Nós terminamos a última aula, né, com a pergunta do Abner lá, né, a respeito do em breve acontecerá, né? E a gente vai usar isso, inclusive, de gancho, de link, para retomar aí a nosso estudo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui em Daniel. O comitê aí colocou um título bastante sugestivo, né? Qual que é o título que deram aí? Tempo do fim, né? Ou os últimos tempos. Essa é a ideia do que, de fato, está falando. Então, eu vou ler aqui o capítulo 12, acompanhe a leitura que farei. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve. Nós estudamos aqui agora há pouco, na reunião de oração, o texto de Mateus 24, do verso 15 a 28, que fala do quê? Grande tribulação. E ele começa a falar dessa desolação. O próprio Jesus fala, olha, quando você ver o homem da desolação, que Daniel fala, lembra disso? Nós lemos lá em Mateus 24, quem estava aqui na reunião de oração? Tá? Então é disso aqui que Jesus estava falando. Então, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, ou grande tribulação, nas palavras de Jesus, qual nunca houve. Lembra que esse qual nunca houve é o que Jesus também cita lá no verso, se não me engano, 21, que nós lemos? Né? Nunca haverá uma tribulação igual àquela, que nunca existiu e que nunca haverá igual. Lembra disso? Na reunião de oração que eu mencionei isso para você? É disso aqui que ele está falando. Então, qual nunca houve? Desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Ou seja, sempre o foco dos eleitos, né? Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Ele já está falando aqui já até do juízo final. Lembra? A metodologia apocalíptica judaica, a literatura apocalíptica judaica, ela é cíclica. Ele fala de situações do começo, do meio e do fim junto, volta de novo, fala de situações do começo, do meio e do fim junto. Não é aquela ideia cronológica nossa, com início, meio e fim. Ele repete várias situações. Por quê? Todas as revelações de oráculos na Bíblia, ela tem que fazer sentido para o primeiro destinatário e para todos os outros subsequentes até o dia do cumprimento da promessa. Tudo bem? Isso é importantíssimo. Continuamos lendo aí. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Outro ponto importante para dizer aqui desse verso, que é diferente da postura dispensacionalista. Muito você vai encontrar por aí, quando eles pegam Apocalipse 20, fala da primeira ressurreição, da segunda ressurreição, eles vão dizer que antes da vinda de Cristo, ou na vinda de Cristo do arrebatamento, vai ter a ressurreição só dos justos. E a segunda ressurreição é só depois do milênio, viriri pororó. Essa é uma visão dispensacionalista, não segue a teologia do pacto, aliancista, que crê que Deus é o mesmo Deus desde sempre e que a igreja do Senhor sempre foi a igreja. Não há distinção entre Israel e igreja. Por que não há distinção entre Israel e igreja? Porque eu pus até um devocional recentemente, foi uma coisa de uma semana atrás, falando sobre isso, onde o próprio texto do Novo Testamento chama o povo de Israel de congregação do deserto. Lembra lá que eu pus em Atos, Lucas? Quem lê as devocionais, né? Então, desde o Antigo Testamento, nós reconhecemos como igreja. Mesmo porque, irmãos, é bem simples você entender isso. Jesus, o Apocalipse vai falar das bodas do Cordeiro, né? Por isso, a vitória do Cordeiro e da sua noiva. Quantas noivas o Cordeiro tem?
Só uma. Que é quem? É a igreja. Ah, ele não tem a noiva Israel e a noiva igreja? Por que que ele não tem a noiva Israel e a noiva igreja? Porque a igreja e Israel é a mesma. Só que na perspectiva dispensacionalista há uma divisão. O Antigo Testamento trata do povo de Israel, povo de Deus. E Novo Testamento da igreja. E que há promessas específicas só para o povo de Israel e promessas específicas para a igreja. Na nossa visão aliancista, da teologia do pacto, existe uma igreja só. Só que, inicialmente, na história do mundo, a igreja começa com o povo de Israel. E, basicamente, era o povo de Israel com poucas inserções. Você tinha lá Naamã, você tinha lá Ruth, você tinha lá Raab, você tinha lá aqueles 120 mil que se converteram no ministério de Jonas. Mas, geralmente, o foco era o povo de Israel. Depois, com a vinda do Consolador, essa igreja, então, agora passa a alcançar todas as nações. Mas é a mesma igreja. Tanto que o apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 10, 11, né, de um modo especial, vai tratar que quantas oliveiras existem. Uma oliveira só. Só que o que Deus fez? Num determinado momento, ele quebrou alguns galhos, alguns ramos da oliveira, desprezou e enxertou ramos da oliveira brava nessa mesma oliveira. Quem são os ramos de oliveira brava? Os gentios, nós, que não somos originalmente judeus. Mas é uma oliveira. Deus enxertou, não existem duas oliveiras. Não existe uma... Deus não trata separado com Israel e separado com a igreja. É um povo só. É uma igreja só. E é por isso que só tem uma noiva. Tá? Então isso é importante, porque trata dessa visão pactual, essa visão da aliança. Então, quando nós olhamos aqui em Daniel e vemos que haverá ressurreição de uns para a vida, de outros para o horror aqui que ele usa, né, o termo, para vergonha e horror eterno, é que a ressurreição, irmãos, que é prevista para o dia final, é de justos e injustos. Quando Jesus voltar para aplicar o juízo final, todas as pessoas serão ressuscitadas, que já morreram, todas. Mesmo crente ou descrente. Paulo vai dizer isso em Atos, que Deus reservou um dia para julgar todos. Então, lá em Apocalipse, quando fala de primeira ressurreição, é a ressurreição espiritual, é a conversão, que já nos possibilita sermos sacerdotes de Deus e de Cristo, de reinarmos com Cristo agora. Você que já foi alcançado pela graça do Senhor, você já passou pela primeira ressurreição. Porque Paulo vai dizer em Efésios 2, que ele nos deu vida estando nós mortos. E o próprio texto de Efésios capítulo 2, de 1 a 10, vai dizer que ele nos ressuscitou. O termo que Paulo usa é justamente esse. Se ele nos ressuscitou, então nós já passamos por uma ressurreição. Que ressurreição? A espiritual. Nós estávamos mortos, agora estamos vivos. E essa primeira ressurreição, quem passa por ela, não viverá a segunda, ou não sofrerá o dano da segunda morte, que é a morte eterna, que é a vergonha e o horror eterno que Daniel está falando aqui. Então, eu sei que a igreja presbiteriana, mesmo vindo de uma linhagem reformada, ela, pelo menos por uns, 60 anos da sua história, nos 160 e poucos anos nós temos, ela desprezou o ensinamento aliancista. E é por isso que às vezes você chega numa igreja presbiteriana centenária e você vai pregar as doutrinas da graça e os princípios relacionados à teologia do pacto e aliancista, as pessoas falam, não, mas isso nós nunca aprendemos aqui. Então, nós começamos a receber influência de tudo aquilo que não é
biblicamente falando, coerente. Tem muito presbiteriano que segue uma linha escatológica baseada no livro ou no filme deixado para trás. Né? Porque o arrebatamento virá, e aí então só vai subir alguns, os outros que ficar, vem para a igreja, viu gente? Vem para a igreja. Não vai ter o Espírito Santo para converter ninguém, mas mesmo assim, se você morrer por causa de Cristo, vai ter um jeitinho. Não é nada disso, irmãos. O rapto é da igreja. O termo arrebatamento é rapto. E da onde que vem esse termo rapto? Da ação que o noivo fazia com a noiva. Ele não levava só metade da noiva, o dia que ele vinha arrebatar a noiva para o casamento dele. Tem como você levar só metade da noiva? Me dá só a mão. Eu vim pedir a mão dela. Ela pega um facão lá, corta a mão dela e dá para o rapaz. Não é isso. Quando o noivo, depois de pagar o preço do dote, combinar lá de preparar a casinha lá, né, os aposentos nupciais, ele voltava para buscar a noiva, ele vinha geralmente sem avisar, porque já tinha pago, estava tudo certo, já tinha registrado o ketubá, né? Já estava tudo certo os contratos, já tinha pago o dote, então ele vem, rapta, arrebata a noiva e a noiva inteira. Pelo amor de Deus, né? Nós não vamos acreditar agora em metade da noiva, né? Arrebatava a noiva inteira. Então, quando fala de arrebatamento, Jesus vai voltar e buscar a sua igreja. E isso em definitivo, irmão. Depois disso vem o juízo. E para que o juízo aconteça, vai ter que ressuscitar justos e injustos. Uns, segundo aqui Daniel, ressuscitarão para a vida eterna e os outros para vergonha e honra e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, presta atenção agora, encerras as palavras e faz o que com o livro? Sela o livro. Até quando? Até o tempo do fim. Muitos os esquadrinharão e o saber se multiplicará. A ideia, então, é que Deus está revelando para Daniel as coisas dos últimos tempos, já falando, inclusive, do julgamento final, ressurreição do justo e injusto para o juiz eterno, alguns que vão ser para a vida eterna, outros para o horror eterno. Só que aí ele fala para Daniel o seguinte, cele, né? Guarda isso, preserva isso, porque isso é para o tempo do fim, não é para os dias de Daniel. Não é para os dias de Daniel. Daniel viveu no período babilônico e na transição medo-persa. Ainda viria boa parte do Império Persa, e viria ainda o Império Grego, Macedônio, ainda viria todos o Império, ou parte, né, do Império Romano. Não era para aquele período. Por isso ele falou, cele, reserve aí, deixa sobre a mesa. Muitos vão tentar se esquadrinhar esse negócio, mas você sela, não é agora que ele vai começar a resolver esse problema. Verso 5. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estava em pé outros dois, um de um lado do rio, o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre a água do rio, quando se cumprirão essas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, porque aquele que vive eternamente, ou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois, presta atenção nisso aqui, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O que nós temos aqui na somatória disso? 3,5. Um tempo, aí você tem mais 2 tempos e metade de um tempo. Tá? Esse 3
e meio é importante porque é uma das chaves que nós vamos depois identificar lá em Apocalipse. Ele vai falar dos 3 anos e meio, ou um tempo, tempos. Às vezes ele não vai usar o termo 2 tempos, ele vai usar tempos no plural, que refere-se a 2 tempos, e mais metade de um tempo. Que aí a gente vai entender com as chaves aqui que o Antigo Testamento vai nos dar, do que esse período está falando, se é literal ou não, ou se é do mesmo período. Tá? Nós vamos fazer esse exercício um pouquinho mais para frente. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém não entendi. Claro, não era para a época dele, não era para o contexto dele. Então eu disse, meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu, vai Daniel, porque essas palavras estão o quê? Encerradas e seladas até ao fim do tempo. Muitos serão purificados, embranquecidos, provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Lembrando que sábio no contexto bíblico é aquele que teme a quem? Qual que é o princípio da sabedoria? O temor do Senhor. Então, quando a Bíblia fala, em contexto de oráculo, a respeito dos sábios, ele está apontando para quem? Para aqueles que temem a Deus. Então, os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posto a abominação desoladora, que é o que Jesus cita lá em Mateus 24, nós vimos, o homem da desolação, o período da desolação. Então, depois que o tempo em que o sacrifício diário for tirado, posto a abominação desoladora, haverá ainda 1.290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1.335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Então, Daniel chega para o anjo e fala, eu não estou entendendo nada. Ele fala, não é para você entender mesmo não. Está selado. Isso não é para a sua época. Isso ainda vai acontecer. Por isso ele está encerrado e selado. Agora você pode ficar tranquilo que você vai morrer em paz e você vai ser ressuscitado no final dos tempos. Pode ficar tranquilo. Essa é a palavra final que é dada para Daniel. Tudo bem? Tendo isso aqui em mente, por que então o Apocalipse fala de tanto a questão de ser breve? Por que está acontecendo? Vamos lá agora para o final do Apocalipse. Abra a sua Bíblia no último capítulo de Apocalipse. Vamos ler a partir do verso 6 para fazer mais sentido talvez para você. Apocalipse capítulo 22, verso 6. Disse-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante aos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, conservo dos teus irmãos, conservo os profetas, dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. E disse-me ainda, não seles a palavra da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Vamos fazer um parênteses aqui. Quando o Senhor, através da revelação, deu a Daniel a respeito das coisas do fim, o que foi dito para Daniel? Sele. Põe selo aí, encerra ele aí, fecha esse livro aí, porque não é para agora. Não é para o seu tempo.
Mas lá ele está falando de coisas do fim. Só que falou, ó, não é para o seu tempo. Então você sela. Com a profecia do Apocalipse, é dito o quê para João? Não seles. Por que não seles? Porque não é mais para frente. Já está acontecendo agora. Então, quando João escreve Apocalipse, lembrando aquela perspectiva de que todo oráculo, toda perspectiva profética, ela tem que fazer sentido para os primeiros destinatários e para todos os subsequentes até o cumprimento da promessa. Então, quando que começou a ser aplicada as profecias de Apocalipse? Hã? Desde o momento da ascensão de Cristo, que é o que vai tratar o início do livro. O fato de Jesus subir no céu e assentar no trono. Os capítulos 4 e 5 vai mostrar a ideia da ascensão de Cristo para assumir o trono, e ele vai tomar um livro que está o quê? Selado, com 7 selos, e ele vai começar a fazer o quê com os selos? Desatar o selo, tirar os selos. Então, quando que começa o tempo do fim, na perspectiva bíblica? Logo depois do cumprimento do ministério terreno de Jesus, na sua ascensão. Por isso que... mas, pastor, isso foi lá por volta do ano 33, 34, Apocalipse só foi dado no ano 100. Ótimo, por isso que Apocalipse diz que aquilo que ele escreve refere-se ao que foi, o que é e o que será. Alguém muitas vezes me pergunta, quando a gente comenta, pastor, Apocalipse já está acontecendo? Desde a ascensão de Cristo. Desde a vitória de Cristo na cruz. Tudo o que está acontecendo desde aquele tempo é chamado de último tempo. Últimos tempos. No plural. O próprio apóstolo Pedro faz essa constatação. No dia do Pentecostes, e há a manifestação maravilhosa lá dos apóstolos falando em línguas, e os povos, os judeus, né, de todas as nações, ouvindo as suas próprias línguas, pergunta para o que é isso aí? O povo está bêbado? O que Pedro responde? Marca aqui, vão lá comigo. Atos capítulo 2. Marca Apocalipse 22, nós vamos voltar nele. Vai lá comigo em Atos, capítulo 2. Verso 14. Então, se levantou Pedro com os 11, que aqui Matias já estava junto, né? E erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Lembrando que o judeu conta as horas diferentes. Na hora que amanhece, aí ele começa a contar a 1ª hora. Por volta aqui era 9 horas da manhã. Tá? 6 horas, amanheceu o dia, 7 horas, 1ª hora, 8 horas, 2ª hora, 9 horas, 3ª hora do dia. O que Pedro está falando é impossível, nem se esses caras tivessem acordado no boteco, não tem como. É só a 3ª hora, eles não estão embriagados. Mas, verso 16, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E ele vai dizer que aquilo que está acontecendo é o cumprimento da profecia de Joel. Só que ele faz um acréscimo à profecia. Se você comparar lá com Joel, capítulo 2, você vai dizer, e acontecerá, diz o Senhor. Mas aqui, Pedro diz, acontecerá quando? Nos últimos dias. Então, para Pedro, ele estava vivendo que período? Os últimos dias. Cheio do Espírito Santo. Tinha acabado de descer o Espírito Santo sobre eles. Olha, se Pedro, cheio do Espírito Santo, acabou de revelar
que aquele episódio é um episódio já dentro dos últimos dias, quem é o Zé Ruela numa igreja qualquer que vai receber uma profecia diferente dizendo que ainda os últimos dias não chegou? O que você vai fazer com um infeliz desse que traz uma profecia que os últimos dias não está existindo ainda? Se fosse no tempo do Antigo Testamento, punha no espeto e punha fogo num cara desse, porque é um falso profeta. Se Pedro, inspirado por Deus, cheio do Espírito Santo, falou que nós estamos vivendo os últimos dias, quem sou eu para falar que não estamos? Você vai para João, na primeira epístola de João, ele vai dizer que muitos anticristos surgiram no mundo, e já estão presentes, visto que entendemos que são os últimos tempos. Se os apóstolos, na primeira era cristã, já dizem que são os últimos dias, que teologia se sustenta dizendo que nós não estamos? Ou você fica com a Bíblia, ou você fica com os profetas contemporâneos. Tudo bem até aqui? Então nós estamos vivendo os últimos tempos? Sim. Apocalipse já começou? Já. Volte lá para Apocalipse 22. Isso faz com que o estudo do livro de Apocalipse se torne muito mais necessário do que você pensava. Porque nós não estamos tratando do estudo de algo que vai acontecer. É algo que já está acontecendo. Então veja aí, verso 10. Disse-me ainda, não seles a palavra da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Ah, pastor, está próximo, ele não está falando que já está. Dentro do grego existe uma possibilidade da escrita, que é o seguinte: esse copo está próximo. Verdade ou não? Mas tão próximo que é o ponto que eu alcanço com a mão. Eu posso dizer que o copo está próximo, ou posso dizer que o copo está aqui. O grego ele me permite essas duas situações. No português, talvez seja necessário você ser mais conclusivo. Fala, está próximo, significa, vai ser daqui a algum tempo. Não. Na perspectiva, quando ele fala, é a mesma coisa quando Jesus diz, nos evangelhos, anunciando que o evangelho está próximo. Se ele já chegou, o rei chegou, o reino não está próximo, amigo, o reino já chegou. Só que na perspectiva grega é essa, está próximo ao ponto que você pega ele, toca ele com as mãos, está perto. Mas que ele já está ali. Então, quando diz que está próximo na perspectiva do Novo Testamento, em especial porque foi escrito em grego, é essa ideia do uso da gramática grega que significa a mesma coisa de dizer que está sendo realizado. Que já é uma realidade. Tudo bem? Então ele continua aí. Não seles a palavra da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo a injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. E o justo continue na prática da justiça e o santo continue em santificar-se. Se você comparar lá com Daniel, o verso 10 do capítulo 2 de Daniel é dito assim: muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente. E nem eles entenderá, mas os sábios entenderão. Aqui nós vemos o Apocalipse falando a mesma coisa que Daniel diz lá a respeito do tempo do fim. Irmãos, quem não foram achados no livro escrito, ele vai continuar sendo perverso. Vai acontecer tudo o que Apocalipse está previsto. O justo vai ver todos os flagelos, trombetas, dificuldades, perseguições e dizer, está acontecendo. Eu tenho que ser mais santo. Eu preciso consagrar mais minha vida a Deus. O perverso vai olhar e falar assim, eu preciso ser mais perverso. Eu preciso aproveitar mais a minha vida. Eu preciso curtir mais. Pega o exemplo recente da pandemia. A Covid veio, deixou a gente em stand-by por 2 anos. O justo buscou mais o Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai.
Fortaleça a igreja. As igrejas foram fechadas. No tempo do sacrifício, né? Como alguns falaram. Mas a igreja foi fechada. Mais pessoas buscaram mais a Deus. Os outros, rapaz, tem que aproveitar a vida, cara. Porque a nossa vida é muito frágil. Nós temos que curtir. Temos que beber todas. Temos que ficar com todas. Nós temos que... agora eu vou largar da mulher mesmo. Agora eu vou largar do marido mesmo. Eu vou curtir a vida. Porque, olha, essa pandemia mostrou o quanto a vida é frágil. Eu preciso aproveitá-la. É o perverso fazendo a sua perversidade. Enquanto o justo correndo atrás da sua própria santidade. Então, tudo que acontecer do Apocalipse, irmãos, vai ter um resultado naqueles que servem a Deus e guardam o testemunho de Jesus, como o Apocalipse diz, e vai ter um resultado no coração dos perversos. Você fala assim, não, vai vir uma pandemia e as pessoas vão começar a ser mais crédulas, elas vão buscar a Deus. É isso que aconteceu? E nem vai acontecer. A pandemia não foi nada, irmãos, perto daquilo que está previsto. Você já ficou com medo de morrer por causa do Covid? Não sei, você vai morrer de infarto quando você ficar sabendo daquilo que vem. Covid não foi nada. Agora vê se o ímpio fala, meu Deus, não sou nada, rapaz. Um vírusinho pode acabar comigo. Senhor, tem misericórdia da minha vida, vou ajeitar a minha vida, eu vou ser um cara que vai andar com Deus agora. O ímpio pensou assim? Não. Tanto é que a gente vê todo mundo em casa para tentar baixar a curva lá do bendita, curva não sei do que, tarará. E o perverso participando de festa, de aglomeração clandestina. Olha que miserável. Aí você faz um infelismo. Então, não, é perverso sendo perverso. É ímpio sendo ímpio. Já está previsto. Não vai mudar. Aí vamos jogar, nós estamos ainda no meio de campanha, você joga questão política. Você fala assim, nossa, pastor, parece que esse pessoal não entende. Esse pessoal, olha só, fica defendendo coisa, ideologia tal, ideologia tal. Gente, é o ímpio sendo ímpio. É o perverso sendo perverso, vivendo a sua perversidade. Infeliz somos nós de pensar que o ímpio vai ser bonzinho. Não vai. Nossa, você viu o que o fulano falou? Estava previsto, porque o cara é ímpio, ele só vai falar em piedade. Aí você fala assim, mas Deus não vai... Deus já determinou coisa pior, meu amigo. Ao ponto de que na hora que chegar ao topo do negócio, as pessoas vão dizer, e vão desejar a morte. É isso que Apocalipse vai dizer. Então não espere nada de bom dos ímpios. Porque eles vão viver na sua impiedade. Por isso que Paulo vai dizer que os últimos tempos serão tempos difíceis. Porque os homens serão cada vez mais perversos. E vão agir de acordo com o coração perverso deles. A pior coisa que o crente pode fazer nesses últimos tempos é acreditar que o ímpio vai mudar de vida. Não vai, o ímpio ele vai continuar na impiedade dele. É isso que tem muito jovem, muitas vezes, que cai na conversa, né? Do ímpio, corrupto. Não, pastor, ele vai mudar. Pastor, ele não é crente, mas é um homem bom. Vou casar. Ele é bom demais. É ímpio, meu amigo. O ímpio vai continuar fazendo a impiedade. Pastor, uma moça, eu não quero saber de igreja, mas olha que moça boa. Moça para casar, viu, pastor? E você acha que ela vai ser uma moça boa? Se é ímpio, se não teme a Deus, ela vai viver na impiedade dela. E você vai ser o próximo chifrudo da história. Não creia no Papai Noel, Zé. Não creia no coelhinho da Páscoa.
Porque aquele que não tem Deus no coração, que não teme a Deus e não guarda o testemunho de Jesus, ele vai viver de acordo com o coração dele. E Deus já disse que o coração do perverso vai fazer perversidade. A árvore vai produzir o fruto que lhe cabe. Se é um abacateiro, não vai produzir abacaxi. Vai produzir abacate. Se o cara é perverso, ele vai produzir perversidade. Se o cara é justo, ele vai produzir justiça, porque ele teme a Deus, ele guarda os testemunhos do Senhor. Não, pastor, eu vou fazer uma sociedade. Ele é ímpio, viu, pastor? Mas já tem bons princípios. Então vai, tonto. Depois de alguns meses você me conta a história. Irmãos, a gente precisa confiar mais na Bíblia. Muitas enrascadas nós entramos porque nós não confiamos na Bíblia. Se a Bíblia diz, é o que eu tenho falado com os adolescentes, hein? A Bíblia sempre diz a verdade. Satanás que fala, não é isso não. É ele que tenta mudar a verdade de Deus, transformando em mentira. A gente entra em muita enrascada porque a gente não crê no que a Bíblia diz. Então, cuidado. O ímpio, ele vai viver, continue o imundo sendo imundo, e o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar. Pastor, está dando tudo errado. O negócio está feio. É trombeta para todo lado, é flagelo para todo lado. Como que eu devo continuar? Se você é crente, se você foi alcançado pela graça de Deus, continue agindo em consagração. Continue sendo santo, continue sendo justo, continue se dedicando ao Senhor. Vai piorar? Vai. As pessoas vão nos perseguir? Vão. O ímpio vai nos puxar o tapete toda hora? Vai. E, pastor, o que eu vou fazer? Vou dar o troco, pastor? Não. Você vai continuar agindo de modo a glorificar a Deus. Porque o justo vai continuar sendo justo, na prática da justiça. E o santo vai continuar a se santificar. Tudo bem? E eis que eu venho sem demora, e comigo está o galardão que tem a retribuir cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, feiticeiros, impuros, assassinos, idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Esse termo aqui é importante também. Né? Às igrejas, ou seja, todas elas, de todos os tempos, de todos os lugares. Tá? Não só a igreja do primeiro século, mas inclusive para a nossa hoje. E eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber da graça, ou de graça, a água da vida. Então, dito isso, irmãos, o que eu quero chamar a sua atenção para a nossa primeira retomada aqui da nossa aula 1 ainda, é que o livro de Apocalipse, então, é a última revelação, que tem como objetivo fortalecer o testemunho dos seus leitores. O livro pronuncia não apenas a condenação dos infiéis, mas também a bênção aos fiéis, como nós vimos na semana passada, e exorta a fidelidade. Já está em curso. Vou repetir. Pastor, o Apocalipse vai começar quando? Então, meu amigo, já começou. E nós vamos ver nos estudos do primeiro capítulo que começou quando? Quando o Cordeiro venceu, subiu aos céus, assentou-se no trono e foi dado a ele o domínio, o poder sobre todas as coisas. Porque não existia ninguém dentre os filhos dos homens capaz de tomar o livro, nem mesmo de olhar para ele. Mas o Cordeiro que venceu, a raiz de Davi, ou o leão da tribo de Judá, esse não apenas venceu, mas ele ressuscitou para capaz de pegar o livro e de abrir o livro, ou seja, de colocar
em prática tudo aquilo que Deus já havia determinado antes da fundação do mundo para os últimos tempos. Tudo bem até aqui? Então nós estamos estudando um livro que está acontecendo. Conforme a gente for estudando, você vai ver ou vai relembrar de situações que você tem conhecimento da história, e você fala, isso aqui já foi uma trombeta, isso aqui já... E as questões vão se repetir até o final, até o cumprimento final da promessa. Só que nós vamos ver que isso vai continuar se repetindo, mas de um modo que se avoluma. Né? Antes, lá no primeiro século, você tinha uma perseguição regional. Agora você tem uma perseguição mundial. Antes você tinha lá uma nação brigando com a nação. Agora você tem todas as nações. Ou quando mesmo uma nação briga com outra, o resultado atinge todo mundo. Então, é essa a ideia da progressão da revelação. Então, quando nós olhamos, entendendo que esse livro é um livro atual, que já está acontecendo, existe basicamente dois modos para compreendermos o livro do Apocalipse, para interpretarmos o livro do Apocalipse. Tá? Vou fazer essa distinção então. O primeiro modo é o chamado modo cronológico. Tudo bem? Que o próprio texto de Apocalipse vai mostrar que não é o método ou o modo correto de ler. No modo cronológico, é uma sequência de acontecimentos relacionados a um determinado tempo. Né? Então, esse método aqui, ele é questionável pelo próprio livro de Apocalipse. Na ideia cronológica é pensar que o livro de Apocalipse foi escrito com princípio, meio e fim. Uma ordem cronológica, cronos, de tempo. Né? Cronômetro, não é que você usa aí? Tem tudo da mesma palavra grega, que refere-se a tempo. Então, o método cronológico refere-se à questão de tempo progressivo. Né? Um tempo sequencial. Ok? Então, o que eles fazem? O capítulo 1 trata de um tempo anterior ao capítulo 2. O capítulo 2 trata de um tempo anterior ao capítulo 3. E assim sucessivamente. Então, aqueles que interpretam de modo cronológico, ele vai pegar do capítulo 1 ao capítulo 22 e colocar isso na linha do tempo. E colocando isso na linha do tempo, de um modo cronológico, ele então vai tentar interpretar com a perspectiva de início, meio e fim. Só que a mente judaica não funciona assim. Desde Gênesis, nós vemos que a literatura judaica ela é cíclica. Ele conta e reconta cada detalhe, e a cada vez que ele reconta, ele dá uma ênfase diferente ou um foco diferente. Lembra da historinha lá do aniversário, que a gente sempre usa, né? Brincadeira do aniversário de Ezequiel, que nunca saiu do papel, porque a pandemia não deixou, né? Então, se fôssemos contar na perspectiva cronológica, do jeito que a gente conta, a gente fala do aniversário. Agora, se fosse na perspectiva judaica, a gente ia dividir, seccionar o aniversário quanto a questão da comida, a questão da decoração, a questão dos presentes que ele ganhou, e uma série de outras coisas. E toda vez eu ia contar e recontar a mesma história, que é o aniversário dele, só que dando ênfase em questões específicas. Sobre a comida, sobre a decoração, sobre os presentes que ele ganhou, quem estava, os convidados, e piriri, tem quem chegou primeiro, quem ficou por último, coisas desse tipo. Então a visão bíblica é sempre cíclica, conta e reconta, conta e reconta. Se a gente for tentar interpretar Apocalipse de um modo cronológico, nós teremos que chegar à conclusão de, no mínimo, o fato de Jesus voltar umas 5 vezes. Se a gente for mais rigoroso, você vai ver que ele vai tratar do fim 7 vezes. Por que ele fala isso? Vai acontecer 7 fins? Não. É que ele está contando e recontando. Contando e recontando. E tudo indica que ele conta e reconta a mesma história, dando ênfase diferente. Quantas vezes? 7 vezes. Então, o modo cronológico ele é questionável, porque ele vai tratar de uma maneira que o próprio livro não se sustenta. Quer ver? Abra só aí em Apocalipse, capítulo 2, que vai falar da primeira sessão que a gente trata, que é a cartas às igrejas.
Para aqueles que seguem a perspectiva cronológica, eles vão dizer que cada igreja aqui refere-se a um período de tempo. Ok? Então eles vão dizer, eu tenho talvez um gráfico aqui mais para frente, aqui na apostila, não sei se tem aqui, deixa eu confirmar se tem. Tem na apostila aí mais para frente, aí você tem um quadrinho aí na tentativa cronológica, página 32, quem tiver a apostila aí. Então, dentro das 7 igrejas, que aí, ó, capítulo 2, carta à igreja de Éfeso, depois carta à igreja de Esmirna, depois Pérgamo, Tiatira, entrando no capítulo 3, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, 7 igrejas. Na tentativa cronológica, ele vai colocar que a igreja de Éfeso, ela foi do período do ano 31 depois de Cristo até o ano 100. A igreja de Esmirna foi do ano 100 a 323. A igreja de Pérgamo foi de 323 a 538. A igreja de Tiatira, de 538 a 1517. A igreja de Sardes foi de 1517, com a Reforma Protestante, até 1798. A igreja de Filadélfia, aí os avivamentos que eles falam, né, vai de 1798 até 1844. E agora, nessa tentativa de interpretação cronológica, nós estaríamos vivendo a igreja de Laodiceia, que vai de 1844 até Jesus voltar, até o fim. Então, na perspectiva cronológica, ele usa isso como cada carta estivesse falando somente a um período de igreja. Essa linha, além de não ter amparo no restante das Escrituras, choca com a primeira característica dos oráculos judaicos, que eu já citei aqui, que é o fato de falar para a primeira geração de ouvintes e para as subsequentes até o cumprimento da promessa. Isso aqui é um princípio que você vai ver em todos os oráculos na Bíblia inteira. Então, a perspectiva cronológica já quebra essa característica. Porque diria, ó, a igreja de Éfeso já foi. Você não precisa nem ler, porque foi da igreja do ano 31 até o ano 100, já passou. Só que veja um detalhe em cada uma dessas cartas escritas às igrejas. Então você pega aí a carta escrita à igreja de Éfeso. Observe, porém, por exemplo, o verso 7, o final da carta que Jesus envia às 7 igrejas. Ele diz assim no capítulo 2, 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja de Éfeso. É isso que está escrito aí? Não, o que ele diz? As igrejas. Se essa carta fosse só endereçada para a igreja de Éfeso e que referisse apenas um período histórico, por que Jesus, no encerramento da sua carta, diz que esse ensinamento é para ser ouvido pelas igrejas? Porque essa carta é para todas as igrejas, de todos os tempos e de todos os lugares, até a volta de Jesus. O ensinamento da carta de Éfeso é para a nossa igreja hoje também, como o ensinamento de cada uma das cartas. Não foi cronológico. Ela serviu para a igreja do primeiro século e para todos os séculos, serve para a nossa e servirá para a igreja que existia até o retorno de Cristo Jesus. Por isso ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Observe aí no final do verso 11, que é da igreja de Esmirna. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja de Esmirna. É isso que está escrito? Não. As igrejas. Final da carta de Pérgamo. Verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos lá, Tiatira. Verso 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja, é um padrão, irmãos. Vamos lá, para não ficar dúvida nenhuma, né? Igreja de Sardes, verso 6, capítulo 3, verso 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a quem?
As igrejas. Capítulo 3, verso 13, a igreja de Laodiceia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. As igrejas, né? E o verso 22 do capítulo 3 da igreja de Laodiceia é dito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. As igrejas. Então, se fosse cronológico, se aquela carta fosse destinada exclusivamente para aquela igreja, daquele lugar, naquele determinado tempo, seria a igreja de Éfeso, a igreja de Sardes, a igreja de Tiatira. O Espírito ouça aquilo que diz a igreja tal. Mas não, ele diz que essa revelação tem que ser ouvida por quem? Por todas as igrejas. E a ideia, então, é todas as igrejas, de todos os tempos, de todos os lugares, até a volta de Cristo. Então, o Apocalipse, ele não pode ser interpretado de modo cronológico, porque senão isso vai trazer erro na nossa interpretação, ou vai trazer uma alocação para uma igreja específica e deixar de aplicar aquele ensino para a igreja contemporânea, para a igreja de hoje. E Apocalipse trata das questões que foram, que são e que serão. Por isso que ela é cíclica. Ela serve de instrução, ou serviu de instrução para a igreja de Éfeso lá no primeiro século? Serviu. Mas serviu também para a igreja no período medieval? Serviu. Para a igreja logo após a Reforma Protestante? Sim. E para nós hoje? Igualmente. As exortações continuam as mesmas. E nós vamos ver depois, quando for estudar a sessão aqui das 7 igrejas, que são, apesar de serem 7 igrejas, o foco são em 3 exortações apenas, que se repete. E que serve para todas as igrejas de todo o tempo, ou de todos os tempos e de todos os lugares. Amanhã depois nós vamos plantar uma igreja não sei na onde aí. Ótimo. Apocalipse vai servir para ela? Vai. Vai fazer sentido para ela? Vai. Vai ser aplicado nela? Sim. Porque o método de compreendermos o livro do Apocalipse precisa, segundo aí o ensinamento do reverendo William Hendricks, cunhado nesse livro aqui, não de modo cronológico, mas de modo paralelo. Aquilo que eu falo que é cíclico, ele usa como paralelos. Ele vai usar 7 sessões paralelas que falam do mesmo período, que vai desde a primeira vinda de Cristo até a sua volta, e que os ensinamentos, então, são progressivos, ou seja, de cada sessão, ele vai tratando de uma ênfase e vai somando o ensinamento de cada sessão para que, no final, tudo faça um sentido de conclusão. Então, as sessões, elas falam do mesmo período e apresentam ênfases específicas para cada, respostas específicas, mas que na somatória das sessões você tem tudo aquilo que você precisa saber a respeito do Apocalipse. Então, a primeira sessão, ele vai basicamente responder como que a igreja tem que viver até Jesus voltar. Quais os perigos que essa igreja sofre, o que a igreja tem que fazer, o que ela tem que deixar de fazer. Depois vai dizer, viu, e o que aconteceu com Jesus? Por que Jesus não ficou aqui? Aí ele vai explicar na segunda sessão por que Jesus foi assunto ao céu e por que ele tinha que ficar lá, por que ele não ficou aqui. Depois ele vai explicar por que a gente sofre. Por que o crente sofre? E aí ele vai, depois, o que vai acontecer com Satanás? Ou o que vai acontecer com os aliados de Satanás? Então, cada sessão, ele vai falar do mesmo período, da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo, só que dando ênfase ou respondendo questões específicas, mas que na somatória me traz o entendimento real e total daquilo que Deus quer me ensinar na revelação ou na última revelação. Estou indo rápido demais ou está indo tudo bem? Sim? Então tá bom. Provei aqui mais ou menos essa questão de que a metodologia cronológica, o próprio livro de Apocalipse, ele já confronta isso, não permite isso. Porque ele é amplo, ele fala para todas e não para uma igreja específica num determinado período da história. Ficou claro isso? Então, porque 95% dos estudos que se você for fazer de Apocalipse vão dizer, ou vão usar essa metodologia cronológica.
E é por isso que, então, quer ver um exemplo? Isso é cronológico. Abra sua Bíblia lá no capítulo 19. O capítulo 19, qual que é o título que der aí? O júbilo no céu. Capítulo 19, ele vai falar justamente das bodas do Cordeiro, tá? O casamento do Cordeiro. Verso 9 aí do capítulo 19. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados aonde? A ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são essas as palavras verdadeiras, são as verdadeiras palavras de Deus. Então, o capítulo 19 fala do casamento do Cordeiro, as ceias das bodas do Cordeiro. Capítulo 20 vai falar do quê? Qual que é o título que der aí? Prisão de Satanás por 1000 anos. E a primeira ressurreição. Esse foi o título, não está no original, esse foi o título que o comitê deu. Na visão cronológica é o seguinte, se o 19 fala do arrebatamento para o céu, para o casamento do Cordeiro, o 20 fala da prisão de Satanás e Jesus reinando por 1000 anos, então o que tem que acontecer cronologicamente? Nós vamos para o céu, vai ter o casamento do Cordeiro, a gente fica lá no casamento do Cordeiro, né? Aproveitando da festa, e aí por algum motivo, sem muito esclarecimento aqui, nós vamos ter que voltar para cá, para Jesus estabelecer um reino de 1000 anos, porque Satanás tem que ser preso. Cronologicamente, o capítulo 20 vem depois do capítulo 19. Então, os acontecimentos do capítulo 20 têm que ser posterior ao acontecimento do capítulo 19. Faz sentido um negócio desse, meu amigo? Mesmo porque que acontece? Vamos pensar rapidamente aqui, até de um jeito meio bem tosco mesmo. Jesus foi assunto ao céu. Legal? Tá lá dormindo de férias, passeando pelas galáxias. Sei lá o que ele está fazendo. Está de férias, não está fazendo nada, porque ele está esperando o tempo cumprir para ele vir buscar a noiva. Aí ele vem, deu tempo. Aí ele vem e busca a noiva. Então ele voltou a segunda vez para buscar a noiva. É o noivo que vem buscar a noiva. Então ele volta para buscar a noiva. Leva a noiva para o céu. Casa, tem lá as bodas, né? A valsa, tem tudo lá. Né? Come o bem casado, todo o direito das bodas. Tudo bem? Ou então, num contexto judaico, né? Maçã com mel. Pera lá. Aí ele fala assim com a noiva, agora nós vamos voltar lá para a terra. E nós vamos, eu vou inaugurar o reino, vou prender Satanás, vou inaugurar o reino e nós vamos passar 1000 anos lá, até o dia da batalha do Armagedon. Aí Jesus volta o quê? A terceira vez. Instala o reino. De quanto tempo? 1000 anos. Aí nós vamos ficar aqui, meu amigo, 1000 anos literais. Quanto tempo passou? 1 mês. Meu Deus. É 1000 anos? É 1000. Tá. Fez 1 ano. Falta 999. Gente, nós experimentamos o céu. Nós fomos para as bodas. Aí agora nós vamos ficar 1000 anos aqui. Aí o que acontece? Por algum motivo, Jesus então tem que voltar de novo, já a 4ª vez, para o Armagedon, que é o que está no capítulo 20, que é quando o diabo é solto de novo, né? Aí no verso 7 do 20. Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, sairá a seduzir as nações nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número desses é como a areia do mar, marcharam então pela superfície da terra e sitiaram ao acampamento dos santos, a cidade querida. Desceu, porém, fogo dos céus e consumiu. O diabo sedutor deles foi lançado para aí você tem o fim. Aí veja, Jesus casa, leva a noiva, volta a terceira vez, inaugura o reino, 1000 anos, Satanás é solto, ajunta lá uns rebeldes para lutar contra o povo de Deus, aí vem, luta, para depois vir o juízo, para ir então, ir de novo para o novo céu e na nova terra.
Se for na perspectiva cronológica, nós estamos falando aqui pelo menos 4 a 5 voltas de Jesus para colocar isso em prática. A Bíblia diz que Jesus vai voltar quantas vezes? Só mais uma. Pronto, já é mais um checkmate aqui na questão cronológica. Não cabe. Não segue um padrão. Outra coisa, os evangelhos dizem que quando Jesus veio, o que ele fez com Satanás? Não, mas tem um termo específico lá. Para o valente saquear a casa, o que ele tem que fazer? Tem que amarrar o outro, não tem? Então, qual que é o entendimento da teologia do Novo Testamento ou dos evangelhos? Que quando Jesus veio na sua primeira vinda, ele fez o que com Satanás? Ele prendeu Satanás, ele amarrou Satanás. Ah, pastor, significa que não tem Satanás, então? Não estou falando isso. Veja aí em que sentido significa prender Satanás. Capítulo 20, verso 2. Vou ler o 1. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo, uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, para você não ficar com dúvida quem que ele está falando, e prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele. Com que objetivo? Para que não mais enganasse as nações até completarem os 1000 anos. Então, Satanás foi preso em que sentido? Que ele não pode mais enganar as nações. Lembra da tentação de Cristo? Satanás chega para ele e fala, se você prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos da terra. Por que Satanás oferece os reinos da terra para Jesus? Porque, até aquele momento, tudo estava na mão dele. Pregava-se a respeito de Jeová, e quem que se convertia? Só os judeus, basicamente. Porque todas as outras nações da terra estavam sob a sedução e o engano de Satanás. Quando Jesus vem e vence, na sua primeira vinda, ele amarra o valente, e a partir do momento que derrama o Espírito Santo, o Evangelho começa a alcançar as nações, porque Satanás não tem mais o poder de enganar as nações. Perto do tempo do final, ele vai ser solto novamente com o objetivo de enganar as nações. Aí você vai pregar e ninguém vai se converter. As nações vão voltar aos seus enganos. Tudo bem? Então, a questão da prisão de Satanás é quanto não ter o poder de enganar, de seduzir e enganar as nações. Mas o Satanás está agindo no mundo? Sim, nós vamos ver inclusive em Apocalipse que ele age com os seus aliados. A analogia que eu faço é o seguinte, não pode mais citar o nome, né? Mas pensa aí num criminoso, né? Traficante, né? Que gosta de ficar na frente do rio aí, para não falar outra coisa. Então, ele mora beira-rio, tá bom? Então, o traficante lá, que mora beira-rio, né? Prendemos o cara. Maior traficante, prendemos o cara. Põe ele lá na prisão. Acabou o trato? Ele continua mandando em tudo e todos? Comanda de lá. Essa é a situação de Satanás. Nós prendemos Satanás, ele não pode mais enganar as nações. Mas ele tem os aliados dele para continuar perseguindo, para continuar fazendo todas as atrocidades. Só que ele está preso. Porque se ele estivesse solto, irmão, você ia pregar o evangelho e as pessoas iam continuar cegas e surdas em relação ao evangelho. O evangelho só avança porque Satanás não pode mais seduzir e enganar as nações. É por isso que após a vitória de Cristo na cruz, o evangelho se expande. Então veja, isso já faz mais sentido. Então Satanás está preso agora. Ele não vai ser preso só depois que Jesus vir, ter o arrebatamento, nos levar lá para o céu, para as bodas do Cordeiro, para depois voltar aqui para prender Satanás. Cronologicamente isso não cabe. Porque se Satanás não tivesse preso hoje, a igreja não teria avançado para todas as nações.
A igreja só avançou, o evangelho só avançou porque Cristo amarrou o valente. E aí a gente pode saquear, né, como o texto lá vai nos apresentar. Tudo bem até aqui? Então, a perspectiva cronológica, ela esbarra no próprio livro do Apocalipse, dizendo, ó, não é esse o meio que você tem para interpretar. O segundo, então, é esse paralelismo. São sessões paralelas que contam a mesma história com detalhes distintos e que progridem, é progressivo, e progride para um grande final, que é confirmado pelo próprio livro. Quando você aplica essa metodologia chamada paralelismo progressivo e não cronológico literal, né? O paralelismo simbólico e não o cronológico literal, você aplica os dois, você vai ver que o resultado é mais coerente com todo o resto da Bíblia, usando essa metodologia chamada paralelismo progressivo simbólico. Que é o que nós nos propusemos fazer aqui no curso. Aí caminhando sessão a sessão e aí depois juntando sessão com sessão, porque é um todo, para entender o viés final da revelação do livro do Apocalipse. Tudo bem, irmãos? Então, usando esse paralelismo progressivo aí, né, simbólico, nós vemos que o livro do Apocalipse é recheado de figuras diferentes, números, símbolos, e é organizado em 7 sessões paralelas e progressivas, que se completam, porém não cronologicamente, mas cíclica. Aquilo que trata da primeira sessão está falando do mesmo período que a segunda sessão vai falar. Ela se sobrepõe sobre o mesmo período. Que período é esse? Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. É isso que nós vamos ver em todo o Apocalipse também, que Daniel citou lá. E nós vamos identificar que esse um tempo, tempos e metade de um tempo, também é um período simbólico, não literal. Tá? Por quê? Porque envolve um período que só faz sentido dentro da cultura judaica. Tanto é que ele vai usar, em alguns momentos, 1.260 dias, em alguns momentos, 42 meses, e em alguns momentos, 3 anos e meio. No calendário judaico, todo mês tem 30 dias. Então isso facilita aí para você. Né? Não é igual ao nosso, fevereiro 28, a cada 4 anos 29, alguns com 30, não, é tudo 30. Porque eles seguem o calendário lunisolar. Diferente do nosso, que é o calendário solar. Tudo bem? Então, vamos lá, Sabrina. Então, não é tudo simbólico. É tudo simbólico. Essa que é a grande questão. Se a gente, não, por exemplo, é o caso de algumas seitas, né, que tentam colocar mil anos aí. Não, é que tem que contar 1000 anos quando Jesus entrou no tabernáculo celeste. Não, a Bíblia não fala nada disso. Nós temos que seguir aquilo que a Bíblia diz. E nós temos que interpretar Apocalipse, ou qualquer outro texto da Bíblia, usando a própria Bíblia. Não aquilo que eu recebi, sei lá, do ET de Marte. A revelação de Deus é a Bíblia. Então, é a Bíblia que tem que me dar a chave para eu interpretar. Algumas chaves, o próprio livro de Apocalipse vai me dizer. Quando ele fala, olha, eu estou te falando da antiga serpente, o dragão, Satanás, o diabo. Oi, eu preciso ter dúvida do que ele está falando? Não, o próprio livro já me deixou claro do que ele está falando. Está falando de Satanás, pronto, acabou. Agora, vai ter algumas situações que ele vai falar que só vai fazer sentido se eu uso uma chave que ele deixou lá no Antigo Testamento para mim. Quer ver um outro exemplo que o próprio texto de Apocalipse me dá já a interpretação correta? Vai lá para o capítulo 1 de Apocalipse.
Então vamos ver aqui, ó. Capítulo 1, verso... A partir do 19 aí. Escreve, pois, as coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer depois dessa. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, ele mesmo vai já dar a interpretação. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são o quê? As 7 igrejas. Então aí o capítulo 2, entra aí. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Então ele está falando que o anjo das 7... as 7 estrelas são os anjos. Aí ele começa. Ao anjo da igreja escreve. Ou seja, o líder, o pastor, aquele que está à frente da igreja. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Quem que são as 7 estrelas? Os anjos das 7 igrejas. Ele já disse no verso 20. E que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. O que são os candeeiros de ouro? As 7 igrejas. Então veja, aqui você tem um exemplo de um símbolo que ele mesmo já dá a interpretação. Ó, Jesus anda no meio dos candeeiros de ouro. Aí o cara, ai, quem será que é os candeeiros de ouro? Ai, Jesus me revela o que é o candeeiro de ouro. Aí ele pega e traz, irmãos, Deus me revelou. Os 7 candeeiros de ouro são as 7 principais denominações. Para com isso, cara. O próprio texto já está te falando o que é, o Zé Ruela. Você não precisa procurar a interpretação dos 7 candeeiros de ouro, porque ele mesmo disse o que é os 7 candeeiros de ouro. Pronto. Aquilo que a Bíblia já disse o que é, morreu. Você não tem que mais ficar, mas será que tem uma outra interpretação? Aí você tem que ir para o inferno mesmo, porque se você não acredita nem na verdade que está aqui clara, você tem que interpretar de acordo com o seu coração mesmo, porque aí vai dar ruim para você. Se a Bíblia diz que os 7 candeeiros são as 7 igrejas, não existe outra interpretação para os candeeiros. Toda vez que for candeeiro, está falando de igreja. Pronto, simples assim. Os anjos da igreja. Pronto. Então, esses símbolos vão ser interpretados dessa maneira. Agora, existe alguns símbolos que a gente fala, meu Deus, e agora? Aí você procura no livro de Apocalipse inteiro e não acha. Aí você tem que ir para onde? Para o restante da Bíblia. Para o restante das Escrituras. Aí está falando de uma besta. A besta que emerge, não sei da onde, parará, papapá. Aí você vai lá para Daniel, você tem um capítulo que trata das bestas. Ou das feras. Pronto. Aí você vai ver qual que é a interpretação lá, você já tem a chave para interpretar o que é aqui. Sempre, em algum lugar das Escrituras vai ter a chave para interpretar alguma situação que Apocalipse diz. Agora, eu tenho que fazer isso na perspectiva cronológica? Não. Essa perspectiva cíclica. Porque é paralela, ele vai contando e recontando. E cada sessão eu vou identificar qual o tema que ele está dando ênfase ali. Que aí fica fácil. Se ele está falando ali de Satanás, mesmo que ele use um símbolo lá, então aquele símbolo vai ter que estar relacionado a quem? A Satanás. Se o paralelo é sobre Satanás, ele vai ser daquilo. Quando ele fala, por exemplo, de características de Isaías, né, a respeito do Filho do Homem. Aí você vai aqui para o primeiro capítulo, você vai ver algumas características a respeito do Filho do Homem. Opa, você vai usar as mesmas chaves para fazer a interpretação. Você não tem que procurar uma revelação especial. Aquilo que a Bíblia já deixou dito, então você vai usar. Pastor, existem situações que talvez nós não vamos entrar chave? Não, pode ser. E aí o que nós vamos fazer? O que não der para interpretar, irmãos, nós não vamos inventar a moda. Porque no próprio livro do Apocalipse, o próprio texto diz que em algumas situações, Deus diz para João não revelar o que significava. Que é o caso lá dos 7 trovões que eu já mencionei para você na semana passada. Aí, se Deus proibiu João de falar para mim o que era o 7 trovões, onde que eu vou agora?
Não vou em lugar nenhum. Irmãos, o 7 trovão nós não sabemos o que é. Pronto, acabou. No dia que nós fomos no céu lá, nós perguntamos, viu, o que era o 7 trovão? Ah, era aquilo lá. Ah, agora sim, agora faz sentido. Pronto. Mas antes, não adianta. O que foi revelado pertence a nós, o que não foi pertence ao Senhor. E pronto, acabou. Não adianta você ficar querendo ser mais criativo que Deus. Tudo bem? Então veja, o nosso modo de estudo vai ser através de sessões paralelas se complementando para todas as igrejas. Nós já vimos isso aí. Ainda usando o tempinho que eu tenho aqui, então William Hendricks, no livro Mais que Vencedores, diz: as 7 sessões do Apocalipse são organizadas em ordem climática crescente, esse progresso. Há um progresso na ênfase da aproximação do juízo final, que é primeiramente anunciado, depois apresentado e finalmente descrito. Igualmente, o novo céu e a nova terra são descritos mais plenamente na sessão final do que nas sessões precedentes, iniciais. Tá? Então, há um progresso. Em uma das sessões ele apresenta, fala que o juízo está próximo, outras ele vai apresentar como que vai ser e depois descrever exatamente como vai ser o juízo. Cada sessão ele faz isso. Você vai observar também que há sempre uma transição. Por exemplo, 7 trombetas. Você vai lá, ele falando da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta trombeta. Depois ele não fala mais nada da sétima. Aqui por que ele não fala da sétima? Ou porque aponta para o fim, a sétima trombeta é o juízo final e ponto, acabou. Ou porque essa sétima trombeta, ou flagelo, sei lá o que for, vai abrir a outra sessão. Aí, um exemplo, a sétima trombeta abre já os 7 flagelos. Aí você vai ver que chega no sexto, ao invés de 7, abre 3 ais. São ciclos, inclusive dentro daquelas sessões, onde ele vai fazendo para tentar trazer um entendimento. Pastor, por que João fez isso? Voltamos para a aula passada. O cara estava preso, lá na ilha de Patmos. Escrever um livro desse para os cristãos só fazia sentido para quem conhecia a Bíblia. O soldado romano lendo Apocalipse fala, não, esse velho está gagá, pode mandar esse livro, não tem problema nenhum, pode mandar, passa. Não tem censura nenhuma, ou censura nenhuma. Deus usava os oráculos para trazer luz para quem conhecia a palavra e ao mesmo tempo para fechar os olhos daqueles que não conheciam nada. A pessoa que não tem noção nenhuma das Escrituras vai ler Apocalipse, não faz sentido nenhum. Um leão que é cordeiro, que loucura é essa? Uma noiva que é cidade, mas não era noiva, agora é cidade? Que história é essa? Mas para nós faz. O exemplo de paralelismo aí, né? O número 7, inclusive, aparece repetidamente no livro de Apocalipse, sem falar dos termos e referências repetidas referente aí ao número 7, por exemplo, 144 mil, né? Então você tem exemplos aí, ó. Você vai encontrar as 7 bem-aventuranças. Nós não vamos ter tempo de pegar todos os textos aqui, mas você vai, bem-aventurado aquele tal, bem-aventurado aquele tal, bem-aventurado fulano tal, bem-aventurado. Você vai encontrar 7 versículos que tratam da bem-aventurança. 7 referências sobre a volta de Jesus. Você tem no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 22, 22, 7, 22, 12, 22, 20. Se a gente fosse aplicar isso de modo cronológico, Jesus teria que voltar quantas vezes? 7. Não, ele só está falando que Jesus vai voltar, só que em cada sessão ele põe isso num contexto. 7 referências à palavra de Deus. São paralelos. Ele está falando da mesma coisa sobre a palavra de Deus, só que em 7 situações distintas. 7 referências ao Todo-Poderoso. Ele usa isso como paralelismo. Né? 7 expressões de louvor. Você vai ver isso sendo repetido. E aí as 7 sessões paralelas previstas aqui pelo reverendo William Hendricks, que a gente segue, e aí vai destrinchando depois, primeiro, Cristo no meio dos 7 candeeiros. O que eram os 7 candeeiros mesmo? 7 igrejas. Que refere às igrejas de todos os tempos, de todos os lugares, né? Todas as épocas. O trono e os 7 selos. Segunda sessão. Terceira, as 7 trombetas.
depois o dragão e as 7 vozes, depois os 7 flagelos, ou taças, depois as 7 visões do julgamento. Tem 7 julgamentos, pastor? Não, não. São 7 visões do julgamento. As 7 visões da consumação. Né? Então veja, 7 sessões, cada uma tratando de um assunto. De um modo bem genérico, né? Você que tem a apostila aí, você vai ver um resumo. Na primeira sessão, Cristo no meio dos 7 candeeiros, que vai do capítulo 1 até o final do capítulo 3, mostra que os candeeiros representam as 7 igrejas, às quais Jesus dirige a sua mensagem. O simbolismo 7 aponta para uma mensagem de Cristo à totalidade da igreja de todas as épocas, que é a luz do mundo. Além disso, Cristo se apresenta como aquele que está presente com a sua igreja, governando e protegendo os seus inimigos. Ele conhece a realidade na qual ela está inserida, tanto no passado, presente e futuro. Por que a igreja, então, é considerada o candeeiro? Porque ela tem que ser um instrumento da luz de Cristo, ela tem que brilhar para a luz de Cristo. Então a igreja é chamada de candeeiro nesse simbolismo que ela ilumina o mundo com a palavra de Deus, com a verdade de Deus. E durante as 7 cartas, Jesus diz, olha, eu conheço a tua obra, estou no meio de ti. Por isso que diz que Jesus está no meio dos 7 candeeiros. Jesus está presente na igreja. Então, basicamente é isso. Segunda, sempre resumindo, nós vamos trabalhar isso depois, cada sessão. Segunda, o trono, 7 selos. João tem a visão daquele que está sentado no trono, ele é adorado por aqueles que o cercam. Em sua mão direita há um livro selado com 7 selos. O cordeiro tomou o livro em suas mãos, foi adorado, abriu os selos um a um. Os selos são os desígnios de Deus que só o cordeiro pode colocar em prática. Nessa sessão nós vemos como Deus relaciona-se com o seu povo e com os ímpios no juízo. Terceira sessão, as 7 trombetas. As 4 primeiras trombetas anunciam eventos que afetam o mundo. E as 3 últimas, o desencadeamento de fatos terríveis especificamente contra os ímpios. O capítulo 10 e 11 apresenta o papel da igreja como testemunho do Senhor nesse contexto das trombetas. Ele tem 2 sessões, né, do livrinho lá, que ele come, e da medição lá do tabernáculo. Depois, a 4ª sessão, o dragão e as 7 vozes. Nessa sessão há uma indicação ao nascimento de Cristo, que perseguido pelo dragão é levado por Deus até o seu trono. A mulher aqui representa a igreja, que também é perseguida pelo dragão, que usa os seus agentes, ou seja, as bestas que vêm do mar da terra, e a grande meretriz, a Babilônia. A sessão termina com a volta de Cristo e o julgamento divino. Já no capítulo 14, então, você já vê uma das situações que fala da volta de Cristo e do fim de todas as coisas. Aí ele começa outra sessão, capítulo 15. Os 7 flagelos. O dia da ira chegou. Então ele vai tratar do assunto do julgamento. Este é o foco dessa sessão. A descrição do juízo final é recontada com o uso dos novos símbolos e o acréscimo de detalhes. Agora serão derramados 7 flagelos de Deus sobre a terra. Mesmo com toda essa demonstração da ira de Deus, os homens não se arrependem. Lembra? Os ímpios continuam na prática da impiedade. O Senhor é sempre o mesmo e continua a agir de modo, ou da mesma maneira contra seus inimigos, como fez no Egito. O 7º flagelo descreve a própria vinda de Cristo e o juízo final. Você vai ver uma relação muito próxima dos flagelos com as pragas do Egito. Né? Muitos dos flagelos vão apontar para aquilo que aconteceu lá no Egito. A 6ª sessão, que vai do capítulo 17 até o 19, aí vai tratar do mundo. A Babilônia é o foco, mas especificamente a sua queda. Representa o sistema de vida mundano e é o símbolo dos inimigos de Deus, que se opõem a Cristo e a sua igreja. A sessão termina com Cristo voltando para julgar. Veja, se a gente fosse usar cronológico, já tinha aqui um punhado de volta de Jesus. E a última sessão, as 7 visões da consumação, estão terminando o período que compreende a primeira e a segunda vindas de Cristo, que é chamada aí de mil anos, né? A profecia mostra a derrota final de Satanás e a renovação da criação. No fim, numa nova realidade, a igreja, representada pela Nova Jerusalém, habitará com Deus. E aí ele fecha esse período. Então, concluindo aqui, irmãos, essa nossa primeira aula, né, que nós dividimos em 2 partes, as 7 sessões não são independentes, mas interligadas.
Todas elas falam da relação de Deus com a sua igreja. Ele, como soberano sobre todo o universo, cuida do seu povo, ainda que esse seja alvo de perseguição dos ímpios. O livro de Apocalipse apresenta a vitória de Cristo e, consequentemente, da sua noiva, da sua igreja, bem como o julgamento dos seus inimigos. Nele somos estimulados a viver em fidelidade ao Senhor, que está cumprindo a sua profecia final. Ou seja, vai ter dificuldade? Sim, mas o justo mantenha-se na prática da justiça e o santo em santificar-se. E não espere nada além do contrário dos ímpios, porque os ímpios viverão na prática da impiedade, o perverso na prática da perversidade. O que eu quero que você saia daqui de hoje, né? Primeiro, Apocalipse já começou? Sim. Nós já estamos vivendo os últimos tempos, os últimos dias? Sim. Desde a ascensão de Cristo. Nós vamos ver isso claro depois na segunda sessão. Semana que vem, se Deus permitir, a gente vai começar então estudando o primeiro capítulo, aí de modo mais detalhado, iniciando o primeiro capítulo, a introdução, né, com os detalhes de mostrar o poder de Deus e tudo mais, a ação de Deus na história, e aí depois, só depois então dessa introdução do primeiro capítulo, que a gente vai entrar na primeira sessão, que são as 7 igrejas, tratando de cada uma delas e do ensinamento que cada uma delas traz, sintetizando as 3 advertências de Deus para a igreja. Nós temos que tomar 3 cuidados, e isso vai estar explícito lá na primeira sessão, que é a sessão das 7 igrejas. Perguntas até aqui? Cuidado com essa escola de interpretação cronológica ou dispensacionalista, como nós chamamos, porque ela, na verdade, desvirtua o entendimento e a interpretação da Bíblia segundo a própria Bíblia. Ela está muito mais baseada em revelações posteriores. Em lugar nenhum na Bíblia você vai encontrar a história de um arrebatamento secreto. Onde na Bíblia que diz que Jesus voltará num arrebatamento secreto? Lugar nenhum. Isso é fruto de uma revelação que foi dada aí por um louco aí e que acabou sendo disseminado na igreja, e a igreja entende que isso é verdade. Muito pelo contrário, nós vimos que a volta de Jesus vai ser vista do Oriente até o Ocidente. Todos os olhos verão. Jesus voltará em glória e todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Então aquela história que você aprendeu, né, no deixado para trás, você está assim, conversando com alguém, aí você pisca, nossa, ele estava sem cueca, né? Porque só deixou a roupa, não é assim que a gente vê no filme? O cara some e fica só a roupinha dele lá, o sapatinho, né? O piloto sumiu, né? O piloto era crente, sumiu. E agora? Quem vai pilotar o avião? Né? Aí olha na roupinha dele lá, rapaz, estava sem meia, estava sem cueca. Não. Isso aí é ficção. Tá? Deixado para trás. Isso é Bíblia? Não, não é Bíblia. Foi ensinado na igreja como sendo Bíblia, mas não é Bíblia. A mãe que está empurrando o bebezinho lá, aí de repente a mãe pisca, o balanço sozinho, só a chupeta do bicho lá. Ai, meu Deus, por quê? Né? Porque na visão deles, todas as crianças vão pro... Só que a Bíblia diz que não. Só aqueles que estão dentro da aliança. Por isso nós somos aliancistas. Se fosse assim, por que quando Deus mandava destruir os inimigos idólatras, mandava matar também as crianças? Porque eram condenadas, pecadores, como qualquer um de nós. A diferença é que Cristo nos alcançou. Se a graça de Cristo não tivesse nos alcançado, nós teríamos condenados como qualquer outro. Né? E essa ideia, inclusive, de que criança nasce santa e em um determinado momento perde a salvação, nós até escrevemos recentemente um devocional sobre isso, né? É também antibíblico. Né? Porque você correria o risco até de um louco aí matar os filhos enquanto é criança, porque ele teria a condição de falar, não, meu filho pelo menos foi para o céu. Você já imaginou? Tem louco para tudo, meu amigo. Por que você matou seus bebês? Não, porque aí eu tenho certeza que ele foi para o céu. Porque depois, se ele passasse a igreja, ele podia ter perdido a salvação. Meu amigo, a Bíblia diz que nós nascemos condenados, nascemos em iniquidade. A criança,
já é pecadora desde o ventre, desde a concepção. E por isso mesmo, ai pastor, se o aborto que morre vai para o céu? Não, ele não sabe. Biblicamente falando, você não sabe. Ah, mas era criança, nunca tinha pecado. Mas é descendente de Adão, ela é condenada pelo pecado de Adão. Então cuidado, para não começar a crer em doutrinas que não têm base bíblica. E em relação à interpretação de Apocalipse, ainda mais. Tudo bem?